Bora usar uma questão da FGV aqui para fazer uma revisão em dividendo e também em reserva legal. Uma questão bem completa. Não me lembro de ter feito uma questão dessa forma antes, mas ela é muito interessante. Ó, durante o exercício de X2, os subscritores do capital de uma companhia integralizaram 50 mil ações e o valor nominal era 1. Cada uma dessas ações, por cada uma dessas ações, eles contribuíram com 1,6, ou seja, ela valia 1, mas a contribuição foi 1,6. O lucro líquido apurado pela companhia foi de 220 mil e não houve constituição de reserva de contingência nem de reserva de lucro a realizar nesse exercício. Tá. Aí ele fala que o estatuto é omisso quanto aos dividendos obrigatórios e quer saber o máximo que vai poder ser distribuído de dividendo obrigatório para esses acionistas. Essa palavra máxima aqui, ó, muda totalmente o que a questão está pedindo para a gente. Muda totalmente. Porque ela está falando o máximo. Quando ela falar que ela quer o máximo de dividendo obrigatório, a gente vai ter que se lembrar que o que reduz aquela nossa base de cálculo para o dividendo? A reserva legal reduz a base de cálculo para o dividendo. E existe uma forma de você deixar de constituir reserva legal? Existe. Existe se o seu limite facultativo, tem dois limites para reserva legal, né? Um limite padrão e um limite facultativo. O limite padrão é 5% do lucro líquido. 5% do lucro líquido. Ainda tem um outro limite sobre esse aqui, né? Mas a gente pode fazer isso também depois. Mas eu quero agora que a gente se concentre naquele tipo aqui que não vai precisar de construir reserva legal. Nesse que não precisa de construir reserva legal, se a gente tiver duas reservinhas somadas, que vai ser tanto a reserva legal anterior quanto a reserva de capital, se as duas juntas, deixa eu melhorar esse aqui, reserva de capital, se essas duas juntas aqui somadas forem superior a 30% do capital social. Se elas forem superior a 30% do capital social, a gente não vai precisar de constituir reserva legal referente a esse período. E é isso que ela está querendo que a gente descubra aqui, ó. Se a gente tiver, então, 30% do capital social aqui dentro, nessas duas reservinhas somadas, a gente não vai precisar constituir. Então, vamos começar por aí. Bom, vamos encontrar, então, primeiro o capital social. Olha só, a gente tem um capital subscrito de 700 e um capital integralizado, ou seja, então vai ser uma redutora aqui do capital social, né? Então, são 700 menos 200. Beleza. Aí a gente tem as reservinhas aqui, mas primeiro a gente está encontrando aqui, ó, aqui é capital social, né? Eu preciso encontrar capital social primeiro. Aí o que ela fala para mim? Ela fala aqui que houve aqui os subscritores, né, integralizaram mais 50 mil ações no valor de 1. Olha que interessante. 50 mil ações no valor de 1. Então, isso significa o quê? Que eu vou ter mais 50 mil aqui, ó. Então, eu tiro 200 de 700, eu vou ficar com 500 e soma mais 50, 550. 550 aqui de capital social. Agora, a gente tem que aplicar aqueles 30% aqui para saber qual que é o valor do nosso limite facultativo. Bom, aplicando esses 30%, a gente vai encontrar 165. Então, 165. Então, nossa reserva legal. Mas a reserva de capital vai ter que ser... para a gente deixar de constituir, esses dois somados, eles vão ter que ser superior a esse valor de 165. Então, vamos lá. Cadê reserva legal? Ó, reserva legal anterior, 100 mil. Beleza. E reserva de capital? Reserva de capital, a gente tinha 40 ali, olha só. Então, 40. Ah, então deu 140, então a gente vai ter que constituir. Não, olha só. A gente teve aqui, ó, um ágio na emissão de ações. E para onde vai ágio na emissão de ações? Vai para a reserva de capital. Então, a gente vai ter essa diferença de 1 para 1,6, ou seja, 0,6, vezes a quantidade de ações. 50 mil aqui, ó. Então, fazendo essa multiplicaçãozinha, a gente encontra 30k. E soma esses 30k aqui. Então, olha só, 100 mais 70, 170k. Olha só, então a gente tem o nosso limite aqui facultativo, ele foi estourado aqui, ó. Então, quer dizer que se a gente quer, o máximo que a gente vai poder distribuir vai ser a gente não descontar a reserva legal, não criar reserva legal referente a esse período. Então, quer dizer, tudo que a gente tiver ali de lucro referente ao período, a gente vai poder usar ele como base de cálculo aqui para a nossa constituição de dividendo. Então, beleza, então vamos resolver essa questão. Bom, então vamos encontrar a nossa base de cálculo. Qual que vai ser? A gente vai pegar o lucro líquido de 220. Poxa, então não tem mais nada para a gente reduzir aqui, né? Vai ficar esses 220 aqui, 220. E aí, quando é omisso, o que acontece com o dividendo obrigatório?
Aí a gente tem uma regrinha que a gente pega 50% dele, né? Então, 1 meio aqui, ó. Então, 1 meio de 220, a gente vai ter 110. Questão resolvida. Vamos só aproveitar, então, para fazer uma revisão aqui, como que é aquele outro limite, o limite normal aqui de reserva legal. Bom, então a gente já tinha encontrado que a gente tinha um capital social aqui de 550, né? E daí, a gente vai ter 5% aqui de reserva legal, se a gente estivesse falando aquela outra forma, 5% do lucro líquido. Mas a gente ainda tem um limite para poder constituir esse 5%. Vai ser 20% aqui, ó, do capital social. Corta aqui. Então, 110, esse aqui é o máximo de reserva legal que pode ser constituída. A gente já tinha aqui 100 mil de reserva legal, então a gente pode constituir mais 10. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o limite aqui para ver se a gente pode constituir tudo ou se a gente vai ter que jogar fora alguma parte. Bom, então 5% é 1 de 20, vezes o nosso lucro aqui que é 220, corta, corta. Então a gente teria 11 aqui, ó. Não poderia constituir tudo, né? A gente só pode constituir a diferença aqui, ó, daquele 100 anterior, que seria 10 aqui. Então, tem 11, a gente poderia constituir 10. Se a gente não tivesse que respeitar a regrinha aqui que ele falou, né? Mas era pra gente respeitar a regrinha, então a gente não pode constituir reserva legal nesse caso. Então, o que aconteceria? Esses 10, eles seriam redutores aqui, aliás, redutores aqui do nosso lucro líquido. O nosso lucro era 220, a gente tiraria 10, ia ficar 210, e daí a gente iria dividir por 2, ficaria 105, e tinha resposta para isso ali também. Bom, então quais são esses limites aqui que a gente viu? Aqui, quando a gente está falando daquele padrão aqui, né, da reserva legal, a gente vai ter como limite 20% do capital social, e daí a gente aplica os 5% sobre o lucro líquido. A gente só vai poder pegar tudo isso aqui se não estourar aquele limite lá, ó. Aqui a gente o limite de 10, e aqui estourou o nosso limite, foi para 11, estourou em 1, né? Então a gente risca aquele 1zinho aqui, a gente fica com aqueles 10. Mas a questão, ela não queria que a gente fizesse desse jeito, ela queria que a gente fizesse aquele limite facultativo, porque daí não precisa de constituir reserva legal. O limite facultativo, você vai somar as duas reservas, a reserva legal mais a reserva de capital, e se essas duas reservas somadas, elas forem maiores do que 30% do capital social, daí você não precisa de constituir reserva. Então, pessoal, vamos aproveitar e dar uma olhadinha nisso aqui, como que tá no material do concurseiro fora da caixa, ó. Reserva legal atual mais reserva constituir, ou seja, o total de reserva legal, né? Simplesmente reserva legal, mais reserva de capital, 30% do capital social. Daí você pode deixar de constituir essa reserva. Aquela outra que a gente viu foi isso aqui, reserva legal serve para garantir integridade e tal, lucro líquido menos prejuízo acumulado, serão aplicados antes de qualquer outra destinação à constituição de reserva legal. Então, se a gente tivesse um prejuízo, a gente abateria para poder pegar aqueles 5% aqui em cima do lucro líquido. E daí ele fala que não vai exceder a 20% do capital social integralizado, né? Então, quer dizer, você pode pegar 5% desde que não exceda 20% do capital social realizado. Ó, bora aproveitar para fazer uma revisão aqui também na base de cálculo de dividendo. Olha só, dividendo é a única destinação do resultado do exercício que altera o PL. E qual que é a base de cálculo aqui dele? Bom, aí você vai ter, somando, né, lucro líquido, reversão de reserva de contingência, você tira prejuízo acumulado, tira a reserva legal, tira a reserva de contingência, aliás, a reserva de contingência normal, né? Se for reversão, você soma. Tira a RIF, reserva de incentivo fiscal, e tira debêntures. Mas normalmente o que cai é aquilo que a gente viu ali na questão, né? Muitas vezes vem essa reserva de contingência também, enfim. Mas essa aqui é a base de cálculo do dividendo. Bom, se a questão ela for omissa, a gente faz aquele 50%. Né? Agora, se a questão der um percentual, a gente coloca o percentual que a questão deu. Bom, pessoal, então só vamos dar uma revisadinha aqui na parte de dividendo, né? Ó, dividendo, se a questão for omissa, daí vai ser 50%, né, do lucro ajustado. Agora, se ela disser, o que ela disser vai acontecer, tá bom? Tipo assim, o estatuto, se ele for omisso, vai ser 50% do lucro ajustado. Agora, se o estatuto ele disser que vai ser 10%, por exemplo, tá tudo bem, tá bom? Agora, se ele não falar inicialmente e constituir depois, aí tem que ser pelo menos 25% do lucro ajustado.
Então, novamente, ó, dividendo. Estatuto omisso, 50% do lucro ajustado. Se ele disser, vai ser o que ele disser. Agora, se o estatuto não disse e depois ele vem dizer, ele vai ter que dizer, no mínimo, 25% do lucro ajustado.